no nome do nosso Senhor, que a graça nos possa dirigir em tudo, seu nome seja glorificado. Vou fazer uma oração. Pai que estás nos céus, queremos nos aproximar de Ti, Senhor, nesta noite novamente, no santo nome de Jesus. Vamos te pedir, Senhor, que perdoes os nossos pecados, as nossas transgressões, Senhor, iniquidades, que possam ser encontradas no nosso coração. Que, perdoados e lavados, possamos renovar a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Senhor, nas antigas verdades encontradas na Palavra de Deus. Quero te pedir, Pai, que Teu Espírito Santo possa nos guiar, nos iluminar, porque sem Ele não podemos entender a Palavra, não podemos sequer compreendê-la. Por isso te pedimos, Senhor, que o Consolador possa nos ajudar de tal forma que a Palavra de Deus possa ter morada no nosso coração. Nos abençoe, abençoe meus irmãos, Senhor, nas diferentes circunstâncias que estamos vivendo, Senhor, um tempo difícil, porém, a Tua graça está conosco e o Teu plano, Senhor, se cumprirá sempre. Por isso pedimos, Senhor, que a Tua bênção seja conosco para a Tua glória, Senhor. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Na semana passada, no último sábado, ficamos no capítulo 3, no ponto número 1 da nossa confissão, que diz assim: desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isto ele fez segundo o conselho da sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus, em nenhum sentido, é o autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Pelo contrário, das causas secundárias são confirmadas, e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir o seu decreto. No dia de hoje, vamos considerar o ponto número 2. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou poderá acontecer em todas as condições possíveis, Ele nada decretou por causa do seu conhecimento prévio, do futuro ou daquilo que viria a acontecer em determinada situação. Isso que nós vamos considerar hoje. E vamos ler também vamos explicar ele. Depois nós iremos avançar para o ponto número 3. Lembrando que este ponto da confissão, ele é um dos fundamentos da nossa fé. Sabemos pela palavra de Deus que Deus, ele é soberano e ele governa e dirige todas as coisas para a glória do seu nome. Desde antes da fundação do mundo, ele decretou tudo aquilo que iria acontecer. E, de fato, tudo aquilo que ele decretou na eternidade, isso finalmente acaba acontecendo. E, com relação ao quesito pecado, porque alguém poderia perguntar, né? Se é Deus quem decreta todas as coisas,
e ele preordenou todas as coisas. Quer dizer que o meu pecado, as minhas ações pecaminosas, elas foram então decretadas por Deus. Então eu não tenho responsabilidade nas coisas que eu tenho feito. Alguém poderia especular dessa forma. Mas a confissão, fazendo justiça à palavra de Deus, diz que Deus, ele não é em nenhum sentido, ele é autor do pecado. Nem ele tampouco se torna corresponsável pelo pecado. Também Deus não faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Em outras palavras, a Confissão de Fé Batista, do ano de 1689, ela tem uma tendência para o que é conhecido como infralapsarianismo. Embora alguns crentes ou alguns reformados ou alguns calvinistas, alguns sejam supralapsarianos, acreditam no supralapsarianismo, a confissão de fé ela tem uma tendência para o infralapsarianismo. E os reformados, na sua história, a grande maioria, eles têm uma inclinação pelo infralapsarianismo e não pelo supra. O infralapsarianismo, o supralapsarianismo é uma doutrina que ensina que a queda de Adão e Eva, elas foram preordenadas por Deus. O homem ia cair sim ou sim, porque a queda do homem, ela faz parte do decreto de Deus. Bem, diante disso, é inevitável pensar que Deus, se foi Deus quem decretou a queda de Adão e Eva, é inevitável pensar que Deus é responsável pela entrada do pecado no mundo, se foi ele quem decretou a queda. Então, o supralapsarianismo, o problema que ele tem é que ele acaba fazendo de Deus o autor do pecado. O infralapsarianismo, que é a outra corrente que trata esta questão da queda, a queda, como deve ser interpretada a queda. Então, e a questão do pecado em si. Então, os infralapsarianos creem que Deus decretou criar todas as coisas. Com relação ao pecado, Deus decretou permitir a queda do homem, fazendo do homem completamente responsável por aquela loucura de ter se rebelado contra Deus. Então, diante disso, a própria confissão de fé batista, ela tem uma tendência para o infralapsarianismo. Deus decretou todas as coisas, porém, com relação ao pecado, ele permitiu. Ele governa, administra a presença do pecado no mundo de acordo com a sua soberana vontade. Porém, Deus nunca, jamais, ele aprova ou ajuda alguém a cometer um ato pecaminoso. De tal forma que se alguém comete algum tipo de pecado ou algum quebrantamento da lei, dos mandamentos de Deus, é única e exclusivamente responsabilidade do homem que comete. Volto a dizer novamente, Deus permite, porém, ele não perde o controle sobre
os efeitos do pecado. Ele os controla, os regula e os dirige para a glória do seu nome. Por exemplo, há casos, em casos onde um pai de família ele deixou sua mulher, um pai de família deixou sua família e foi-se embora com outra mulher, formou uma nova família. Isso é pecado. Isso a Bíblia condena claramente nas Escrituras, com exceção quando o homem pode fazer um novo matrimônio se a sua mulher ou o marido, um dos dois, morre. Mas se um dos dois não morre, o matrimônio ele não pode terminar. Se termina por um pecado cometido, a vítima tem direito a refazer a sua vida. Então, o homem foi e deixou sua mulher, foi-se embora e teve outros filhos com essa mulher. Filhos que, de certa forma, nasceram em pecado, por uma natureza pecaminosa. Mas o que nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus? Que apesar que esses atos pecaminosos possam trazer consequências para os homens, você poderá ver que muitos desses filhos que nasceram fora de um casamento legítimo, muitos desses filhos vieram ao conhecimento da palavra de Deus. E esses filhos que nasceram fora do casamento, em muitos casos, chegaram a ser crentes de verdade. Por isso que o homem peca, porém Deus, ele sempre controla e regula todas essas coisas. Nada está fora do controle de Deus. Agora, devemos deixar muito claro que com isso não estamos incentivando que as pessoas se divorciem, porque assim também vão contar com a bênção de Deus nos pecados que cometerem. O pecado é pecado. E todo pecado tem uma consequência nefasta na vida de um ser humano. Você pode ver o caso do filho pródigo. O filho pródigo estava em casa, o menor, ele saiu, ele pediu patrimônio, pediu o patrimônio, gastou dinheiro com mulheres, viveu em festa, em farra, gastou tudo com mulheres. Mas um dia ele não tinha mais. E diz a Bíblia que ele passou a desejar comer da comida dos porcos. Isso é o que faz o pecado com as pessoas. Então, que ninguém possa pensar, eu vou pecar, total, Deus, ele vai me abençoar da mesma forma. Inclusive no pecado que eu estou cometendo. O pecado, ele mata, o pecado, ele destrói, o pecado desfigura uma pessoa. O pecado tem um poder trágico de transformar uma vida tranquila e sossegada numa tempestade. Então, a confissão de fé, ela é infralapsariana, no sentido que ela tem a tendência de crer e mostrar que Deus controla, Deus decretou todas essas coisas. Com relação ao pecado, ele permitiu. E em cada ato pecaminoso, Deus, ele o controla, o dirige e o regula para a glória do seu nome. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento o caso clássico dos irmãos de José. Eles tinham ódio, eles tinham inveja do seu irmão. E eles foram e quiseram matá-lo. Mas a divina providência não permitiu. Alguém interveio, um dos irmãos interveio e disse que não era bom que ele fosse assassinado. Apareceram ali uns ismaelitas que iam rumo ao Egito e José foi tirado dali daquela cisterna e ele foi vendido. Ele foi separado do seu pai, da sua mãe, do seu pai, digo, de seus familiares. E ele foi preso, foi para a casa da mulher de Potifar,
Ali ele foi tentado, ele resistiu, ele foi para a cadeia, ele foi humilhado. Mas um dia Deus transformou tudo isso e o colocou lá em cima. E depois ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos que fizeram o mal. Porém, ele disse: eu sei que vocês fizeram um mal contra mim, tentaram fazer o mal, mas Deus transformou o mal em bem para salvar muita gente neste dia. E José não tinha ressentimento, não tinha raiva, não tinha mágoa. Até na pior das circunstâncias, ele viu a mão de Deus. Então, a doutrina do decreto, ela é muito importante para a vida do crente, porque entendemos que tudo, absolutamente tudo está nas mãos de Deus. E que, com relação ao pecado, nós devemos evitá-lo. Isso que a Bíblia fala, devemos evitar o pecado. Porém, naqueles que pecam, até essas ações serão reguladas pela divina providência de Deus. É bom considerar, então, amados irmãos, que o decreto de Deus, ele é um decreto eterno, começa na eternidade, é um decreto soberano, porque Deus disse: isto vai acontecer. O decreto é misterioso em muitos aspectos para nós. O decreto ele é imutável e o decreto de Deus ele é incondicional. Tem muitas coisas que nós não vamos entender nunca, nunca. A morte provavelmente injusta de uma criança. Como que pode? As pessoas perguntam: onde que está Deus? Por que se era uma pessoa tão boa, tão boa, ajudava muito, ela está com câncer, morreu. E o bandido não morre nunca. Tem coisas que nós não vamos entender e também devemos fazer o esforço em explicar. Somente nós cremos que Deus controla todas as coisas para a glória do seu nome. E que um dia, na revelação gloriosa, na presença de Deus, Deus vai abrir os livros e vamos poder entender muitas coisas que aqui nós não conseguimos entender. Muito bem. Diz o ponto número 2 do capítulo 3 da Confissão, que embora Deus saiba tudo quanto pode ou poderá acontecer, em todas as condições possíveis, ele nada decretou por causa do seu conhecimento prévio, ou futuro, ou daquilo que viria a acontecer em determinada situação. Os arminianos explicam a predestinação, a doutrina da predestinação, da seguinte forma. Diz: acontece que Deus, na eternidade, Deus vê um filme. É como que se Deus viu, como que se Deus viu um filme. E aí ele, no filme, ele viu tudo o que ia acontecer. Aí ele viu que o Rivelino ia crer, então Deus o separou. Tinha escolhido. Deus viu que a irmã Luciana ia crer. Então Deus, ela vai crer? Tá, vou anotar aqui. Então os arminianos dizem que Deus predestinou todas essas coisas na base do pré-conhecimento, porque ele viu tudo. Mas isso não é o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Por exemplo, nós na Bíblia encontramos que o decreto de Deus, o ato de Deus de dizer isto vai acontecer, o decreto de Deus ele é incondicional, ou seja, não depende das ações livres dos homens.
não depende da vontade do homem. Depende de Deus. Depende completamente de Deus. Por exemplo, na questão da salvação, Deus decidiu salvar certo pecador, certa pessoa. Mas aquela pessoa não quer. Porque dizem os arminianos que essa pessoa tem livre-arbítrio. Mas Deus a escolheu, mas o pecador não quer. Então, Deus está de mãos atadas. Não pode salvá-lo porque não quer, o homem. Isso não existe em lugar nenhum na Bíblia Sagrada. A vontade de Deus se cumprirá sempre. Deus é soberano e sempre a sua vontade será feita. Inclusive na condenação dos pecadores. Porque Deus pode salvá-los? Pode. Qual é o pecador que Deus não pode salvar? Nenhum. Nenhum. Sabemos pela palavra de Deus que aqueles que cometeram o pecado ou blasfemaram contra o Espírito Santo não têm perdão. Mas nem nós sabemos, com certeza, quem foi o que blasfemou contra o Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles realmente sabem quem foi. Pode ser que tenha sido uma ofensa, mas a blasfêmia em si, só Deus pode sentenciar um pecador. Mas dos demais, todo pecador é um candidato a ser salvo. E ainda que o pecador não queira ser salvo, Deus, e se Deus quiser, e Ele quer, Deus vai chamá-lo. E vai produzir fé nele. E ele vai querer querendo. Porque Deus tem o poder para fazer tanto querer como fazer, como disse o apóstolo Paulo. É claro que nas Escrituras, Deus decretou tudo porque Ele é soberano. E não por causa do conhecimento prévio. Não porque Deus assistiu a algum filme. Se fosse assim, como dizem os arminianos, que Deus assistiu um filme, o livre, esse filme, então, quem dirigiu esse filme? Se Deus viu tudo o que ia acontecer com a humanidade, e viu os homens ali pecando e agindo, e quem foi que ordenou, então, isso? Quem é que controla isso? Se Deus decretou todas as coisas ou predestinou por causa do seu conhecimento prévio, então não existe predestinação. Porque o destino cego já tinha acontecido. Deus somente ele viu de forma passiva. Se Deus decretou na base do seu conhecimento prévio, então não existe predestinação nenhuma. Porque os homens já, cada um tomou seu rumo. E se fosse assim, quem preordenou essas ações livres dos homens? Não encaixa com as Escrituras Sagradas. Deus, porém, diz a Bíblia que Deus viu que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. E que dessa multidão de mortos, Deus decidiu salvar alguns pela sua soberana graça e vontade. No seu devido tempo, Deus controlou o lugar onde eles iam nascer, os pais que teríamos, a língua que íamos falar, e ele estabeleceu, inclusive, as pessoas que iriam chegar conosco com o Evangelho. Deus preordenou as circunstâncias secundárias. Você ia casar, ia namorar, ia formar uma família com alguém
que tinham conhecimento de Deus, e você foi evangelizado. Tudo foi pela graça de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus. Deus não é um coadjuvante na história da redenção. Deus não é passivo. Tampouco ele é um ditador, manipulador, controlador, infernal. Deus é soberano e age de acordo com a sua soberana vontade. Alguém poderia perguntar, pastor, tem alguma coisa que a mim me inquieta muito com relação a esta questão da salvação dos pecadores? A minha família. De que adianta eu orar por eles se eles finalmente não fazem parte do decreto para a salvação? Bem, diante disso, nós podemos dizer que nós não sabemos quem finalmente vai ser salvo. Isso é algo que depende de Deus. E o que sim está estabelecido para nós é que nós preguemos o evangelho para todos. Os salvos, os predestinados, os escolhidos de Deus, eles não nascem com uma mancha no peito. Eles não nascem com uma cruz no peito, no dia do parto. Spurgeon dizia que os eleitos não nascem com uma mancha amarela. Se fosse assim, diz ele, eu estaria de plantão no hospital, só para olhar a criança, se tinha uma marca ou não tinha. Nós não sabemos quem são os eleitos. O que nós sabemos é que devemos pregar o evangelho para todos, sabendo que os escolhidos de Deus irão crer, finalmente, e perseverar na graça de Deus. O decreto de Deus, em muitos aspectos nesse sentido, ele é desconhecido para o homem. Nós sabemos e não sabemos. Tem certas coisas que nós sabemos. Por exemplo, para onde nós vamos? Nós sabemos. Mas como esse decreto, como ele vai ser realizado, executado no dia e na hora e no minuto, nós não sabemos. Por exemplo, nós sabemos o dia que sabemos que vamos morrer. Sabemos ou não sabemos? Sabemos. Acho que todos aqui temos essa convicção. Nós um dia vamos morrer. Nós um dia vamos deixar este mundo. Nós um dia seremos sepultados. Vamos deixar, sim ou sim, esta vida, este mundo velho. Nós vamos deixar. Agora, quando? Não sabemos. E é bom que não saibamos. Imagine você que falassem para você um anjo ou um sonho. Você tem uma semana de vida. Para muitos seria um espanto. Para aqueles que conhecem a Deus seria uma glória. Mas o decreto, então, em muitos aspectos, ele é desconhecido. Nós vamos pregar o evangelho na praça, na feira. Quem vai crer? Não sabemos. O que sim sabemos que devemos pregar a palavra de Deus. Então, o decreto de Deus, em muitos aspectos, ele é desconhecido para o homem. Porém, em outros aspectos, para o crente, o decreto, em muitos aspectos também, ele é conhecido. Por quê? Por que conhecido? Porque tem certos eventos futuros que devem acontecer, que estão incluídos no decreto de Deus. Por exemplo, nós sabemos que um dia, vai ter um ser que vai estar presente neste mundo, chamado o Anticristo. Nós sabemos que vai ter um ser chamado o Anticristo. Não um Anticristo, senão o Anticristo. Nós sabemos que um dia vai ter uma grande tribulação. Nós sabemos que um dia o Senhor vai voltar.
Nós sabemos que um dia vai ter o juízo para o mundo e a prestação de contas para os crentes. Agora, esse decreto nós podemos conhecê-lo um pouco só na medida em que a Bíblia o revela. Não podemos ir além das Escrituras. Por exemplo, na redenção final, a Nova Jerusalém, o céu, ele vai ser na terra ou ele vai ser no céu, na presença de Deus? A Bíblia não deixa claro. Às vezes, por exemplo, a Bíblia diz dos mansos, os mansos herdarão a terra. E em outras passagens, nós encontramos passagens como quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já teria dito: vou, pois, preparar morada para vocês, para que onde eu esteja, estejam vocês também. Então, às vezes, a Bíblia, como que dá a entender que o estado final nosso vai ser aqui na Terra, numa Terra renovada. Mas, às vezes, é no céu. Então, quando não fica claro, nós não podemos ir além daquilo. Porém, o decreto, às vezes, revela: Jesus vai voltar pela segunda vez. Mas antes que ele volte, vai ter terremotos, vai ter fome, vai ter epidemia, pandemia, vai ter morte, vai ter guerra. Isso nós sabemos quando lemos a palavra de Deus. Um lembrete aqui: nenhum de nós deveríamos estar assustados com o estado do mundo hoje, porque a Bíblia nos adverte. Jesus falou no sermão da sua segunda vinda, ele disse: vai ter guerras, rumores de guerra, vai ter fome, vai ter doenças incuráveis, e vai ser só o princípio das dores. Mas é necessário que aconteça. É necessário. Às vezes você encontra os crentes: ai, Senhor, livra-nos do coronavírus, livra-nos disso, livra-nos daquilo. E sempre devemos orar que Deus faça a sua vontade. É a oração mais segura, que quando nós expressamos o nosso sentimento diante de Deus, porém, sempre lá embaixo da carta, devemos dizer: Senhor, não se faça como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. Porque podemos, às vezes, estar orando contra a vontade de Deus. Se tem uma pessoa, um irmão que está doente, o que você faz? Imediatamente pedir oração pela saúde. Mas você entende direito que é a vontade de Deus que essa pessoa fique curada imediatamente? Não é provável que Deus tenha enviado e permitido uma doença para quebrantar o coração daquela pessoa, trazê-la de volta ao Evangelho? Então, quando nós não discernimos bem, o mais seguro é dizer: seja feita a tua vontade. Eu não entendo, não consigo entender. Eu peço força, paciência, graça, e que tu nos ajudes a fazer a tua vontade. Também é interessante, irmãos e irmãos, que quando disse aqui que a confissão, que Deus, apesar que ele sabe de tudo, ele não decretou por causa do seu conhecimento prévio. Isso quer dizer também que o decreto de Deus, ele se cumpre de uma forma espontânea todos os dias. O decreto de Deus, ele se cumpre todos os dias de forma espontânea, por pessoas
e agentes espontâneos. Todo dia está nascendo gente, obedecendo ao decreto de Deus. Mas também todo dia está morrendo gente, porque é o decreto de Deus. E o decreto de Deus, ele se cumpre de uma forma espontânea, muito natural. Por exemplo, Deus decretou que nós tivéssemos pão na nossa mesa, que nós tenhamos comida. Mas como é que isso chega na nossa mesa? Deus envia a chuva. Pelas próprias leis que ele estabeleceu na natureza, ele envia a chuva. Aí o homem, ele vai e trabalha o campo. Ele planta, depois ele cuida, depois ele colhe, depois ele processa, e assim chega o pão. Tudo de uma forma muito espontânea. Você não vai encontrar pessoas que dizem assim, eu quero ser crente, mas tem uma força que me impede, e aí fico na porta do templo, querendo entrar e querendo sair ao mesmo tempo. Tem alguma coisa que me está puxando para lá e outra coisa que me está puxando para cá. Uma energia. E eu estou dividido. Isso não existe. Se os pecadores não querem ir para o templo, ouvir a palavra de Deus, é porque eles gostam de pecar. E as coisas de Deus não valem nada para eles. Eles querem estar no mundo. Eles querem estar na farra, na festa, na jogatina. Tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Mas não é porque vem uma força de Deus que os impede. Por exemplo, o caso de Judas Iscariotes. O que aconteceu com Judas Iscariotes com relação ao decreto? Estava estabelecido que o homem de iniquidade, o filho da perdição, entregaria o filho de Deus. Mas quando nós vemos Judas ao vivo ali no ministério do nosso Senhor, ele sempre foi um canalha. Judas não contou com a ajuda de Deus para ter negado o filho de Deus. Ele amava o dinheiro, amava a corrupção. Ele nunca se converteu. Ele estava ali somente para tirar proveito. Mas não podemos dizer que tinha uma energia que o impeliu a fazer o que ele não queria fazer. Depois que ele entregou o mestre, traiu Jesus, ele esboçou um arrependimento fracassado. Na verdade, foi remorso. E ele foi e se enforcou. Ele quis fazer aquilo. E isso que aconteceu se encaixou completamente com o decreto de Deus. O decreto de Deus se cumpre de forma espontânea por agentes espontâneos. E essas ações de Deus, elas são infalivelmente, sempre devemos lembrar isto, para nunca desconfiar do agir de Deus. As ações de Deus são infalivelmente santas. Deus nunca ele vai errar. Deus nunca vai fazer algo que vá contra a sua própria natureza. Deus podia ter mandado todo mundo para o inferno, desde o momento que caiu Adão e Eva. Poderia, e ele seguiria sendo santo e seguiria sendo justo. E ele não teria tristeza no seu coração, porque ele é Deus. A alegria de Deus não vem da nossa obediência em si. Não depende disso. O gozo, a alegria de Deus vem dele mesmo, da sua própria glória. Então, quando o homem caiu, Deus poderia mandar todo mundo para o inferno, como ele fez com os demônios. Porém, ele decidiu salvar alguns e deixar outros no seu estado pecaminoso. As ações de Deus são infalivelmente puras, santas.
não as ações do diabo. As ações do diabo são todas pecaminosas. Do diabo não pode vir nada de bom. Diz o nosso Senhor, ele falou do diabo, diz que ele nunca fala a verdade, e nem pode falar a verdade. Ele não consegue, o diabo, tão mentiroso que ele não consegue ficar em pé para permanecer na verdade. Não pode. O diabo não pode, também os homens ímpios, eles sempre estarão fazendo ações perversas. E eles são responsáveis por aquilo que eles fazem. Vamos considerar a Bíblia, a palavra de Deus, em Atos. Irmã Luciana, por favor, pode me ajudar em Atos, capítulo 15, versículo 18. E Revelino pode ler aí em Romanos 9, versículo 11 ao 18. Pode ler, irmã Luciana. Atos 15, 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Muito bem, o decreto ele é eterno. Deus não está... o diabo fez isto, vou ter que ajeitar isso aqui. Olha, o diabo está aprontando de novo. Tá aprontando. Então, temos que mudar o plano. Deus não pensa duas vezes. Revelino, Romanos 9, Romanos 9, do 11 a 18. de 11 a E ainda 18. não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça na parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver da misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Muito bem, obrigado. Aí temos a evidência bíblica, que são os textos mais claros que tratam sobre essa questão da soberania de Deus. Né? Deus, ele salva de forma soberana, não porque ele previu algo. Os gêmeos não tinham ainda nem nascido, nem feito nem bem nem mal, nem tampouco tinham outra existência antes. E já foi dito por Deus: o maior servirá ao menor. E foi feito assim. Então, nós devemos sempre dar graças a Deus de termos um Deus que ele controla tudo para a glória do seu nome. Ele não falha.
jamais. E devemos descansar nisso. Mas isso também não anula a nossa responsabilidade. Nós devemos orar pelos nossos familiares que não são crentes. Nós devemos evangelizar aqueles que estão perdidos. E nós não sabemos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Devemos obedecer. Porém, sobretudo, o decreto de Deus, ele deve ser cumprido. Não sei se alguém tem alguma pergunta com relação a esta questão da soberania de Deus, com relação ao seu decreto eterno. O ponto número 3, então, diz assim. Pastor, Sim. só um minuto. Fale mais a questão do... Porque a Bíblia vai falar que Deus é o Criador e mostra Deus como sendo o Criador, como o Todo-Poderoso. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. A Bíblia mostra quem é Deus e depois as suas obras. Então, quando nós pensamos na questão do mal propriamente dito, do mal moral, aí a gente tem essa dificuldade, a gente tem a grande dificuldade de entender isso no plano de Deus. Essa é uma dificuldade que se tem quando se está falando da questão do decreto. Aí, na questão do pecado, especificamente, na questão do mal moral, pecado. Pastor, fale mais um pouco dessa questão, dessa relação entre soberania de Deus e depravação humana, porque um dos pilares da reforma protestante é essa depravação humana, que dentro do decreto de Deus, por favor. Bem, como eu disse anteriormente, a confissão de fé, ela tem uma tendência para o infralapsarianismo e não para o supra. O supra e o infralapsarianismo, ambos enfrentam objeções. Por exemplo, o supralapsarianismo enfrenta a objeção que Deus, finalmente, então, é o autor do pecado. Deus decretou o pecado, Deus decretou a queda do homem. O homem ia cair, sim ou sim, porque faz parte do decreto de Deus. Isso é o que afirma o supralapsarianismo, o decreto de criar, o decreto de cair, o decreto de redimir. Porém, o infralapsarianismo, ele fala sobre o decreto de Deus, na eternidade de Deus criar, logo de permitir a queda. 3, o decreto de salvar pecadores para a glória de Deus. Então, a confissão, e não somente neste ponto, mas em outros pontos, ela tem essa tendência. E os batistas, de uma forma geral, os batistas calvinistas, temos uma identificação maior com o infralapsarianismo, não com o supra, porque faz de Deus o autor do pecado. O infralapsarianismo, a objeção que sofre é que, se Deus permitiu, então Deus não sabia que ia acontecer uma rebelião contra ele. Mas essa objeção que se faz ao infralapsarianismo, eu prefiro tratar com ela que tratar com a objeção que é feita ao supra, de que Deus é o autor do pecado. Essa objeção de que Deus é o autor do pecado é uma objeção
que a gente não pode responder. Não temos como fugir daquilo. Né? Então, Pastor, só mais uma coisa. É porque a grande dificuldade que quando a gente está lendo a Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, é sobre a questão da criação. Porque a Bíblia diz, a doutrina do apóstolo Paulo, salvos, que Jesus é o Cordeiro de Deus, oferecido ou imolado antes da fundação do mundo. Isso a gente entende que está dentro do decreto de Deus. É, como se diz, aquilo que Deus decretou acontecerá na história. Pastor, a objeção mais... Até porque infra e supralapsário não paga a conta, né? Nenhum dos dois responde a indagações como na questão da seguinte pergunta. Tá bom. Como é que Deus oferece o sacrifício perfeito antes da fundação do mundo, dentro da sua soberania? Ele viu a queda ou ele decretou a queda? Aí, porque o infralapsarianismo, o supralapsarianismo é uma doutrina que ela vai ser, vamos dizer assim, costurada, ela vai ser pensada já pelos os alunos de Calvino, né? É bem melhor pensar que ela foi pensada por depois de Calvino, foi quem? Me surgiu o nome agora. Mas ela vai ser pensada por pessoas depois de Calvino. Porque a doutrina da redenção em Calvino, ela é tão perfeita que a gente não consegue ver nada depois dela. Aí a questão é assim, como é que cabe no infralapsário a questão de o Senhor decretar a remissão do pecador? muito bem. Então, o que nós podemos ver na Bíblia, e que acho que qualquer pessoa que leia a Bíblia com um espírito sincero poderá perceber que Deus é soberano, que Deus, o decreto de Deus, ele é processado na mente de Deus como se fosse um ato só na eternidade. Uhum. Nós temos que desenvolvê-lo na história, mas com Deus é só uma coisa que ela surge. Por isso que diz a Bíblia que o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, porque o decreto de Deus já estava na mente de Deus. Com relação ao pecado, eu particularmente creio que Deus permitiu o pecado. Ele permitiu o pecado sem ele sequer manchar as suas mãos. E não somente na entrada do pecado, mas em todo o pecado que é cometido pelos homens. Deus nunca está ali para abençoar, para ajudar. Nunca. Nunca, jamais. Porque Deus é puro. Deus é santo. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus é tão puro de olhos que ele nem sequer pode ver o mal. Isaías, capítulo 6, fala claramente que Deus não somente ele é santo, mas ele é 3 vezes santo. Então, vemos na palavra de Deus que a queda ela é permitida e que as consequências da queda elas pertencem à área do juízo de Deus. Agora, quando os homens pecam, eles pecam porque eles são rebeldes, porque eles são incrédulos, porque eles estão mortos em delitos e pecados. A responsabilidade de cada pecado cometido corresponde ao homem. E nenhum pode pensar, nenhum de nós pode torcer a palavra de Deus para dizer: o segundo casamento no qual eu estou agora, ele
ele foi decretado por Deus. Foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que fez que eu me apaixonasse por outra mulher, deixasse meu casamento, tivesse outros filhos. Foi Deus. Deus não tem nada a ver com o pecado. Nada. Então, por isso que diz o decreto de Deus, ele se cumpre de forma espontânea, por agentes espontâneos. Ou seja, a questão do pecado é responsabilidade exclusiva do homem. No caso de Judas Iscariotes, estava estabelecido que o homem da iniquidade iria entregar o filho da perdição. Mas quando nós vemos Judas ali no ministério do nosso Senhor, ele ama o dinheiro, ele é superficial, ele é incrédulo. Judas, ele é mundano. Judas não está interessado em conhecer Deus. Ele não faz orações sinceras. E, finalmente, ele se perde por ser superficial, por ser incrédulo. Há uma palavra em teologia que nós sempre devemos ter em consideração. Se chama antinomianismo. Não sei se alguém já escutou. O antinomianismo é a doutrina que diz que... Sim, que neste caso, o antinomianismo é a incapacidade que tem o intérprete das Escrituras de conciliar duas verdades que são aparentemente contraditórias na Bíblia. Por exemplo, o antinomiano, ou aquele que padece de antinomianismo, é uma pessoa que não consegue conjugar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, ou afirma uma e nega a outra, ou vice-versa. Então, o intérprete das Escrituras, ele tem que conjugar as duas verdades, ainda que pareçam ser contraditórias. Neste caso, Deus é soberano na salvação dos pecadores. Porém, o homem, ele é desafiado a buscar Deus. Ele é desafiado a ouvir a palavra de Deus. Nós temos duas verdades que são aparentemente contraditórias, mas não são. Elas se conjugam entre si. Então, a queda do pecado, Deus a permitiu, e Deus permite muitas coisas. Né? E, ao permiti-las, ele faz com que as permite porque fazem parte do decreto. Porém, Deus não é o responsável pelo pecado. Nunca será, nunca foi. A falha está em nós. A falha está conosco, no nosso coração. Deus nunca vai nos empurrar a pecar, jamais. Jamais. Muito bem, hoje vamos ficar por aqui, vou marcar na próxima semana, se Deus permitir, vamos considerar o ponto número 3 do capítulo 3 do decreto e da predestinação para a salvação de homens e anjos e da justa condenação dos ímpios para a glória do seu nome. É muito interessante considerar este ponto. Deus é soberano, Deus não falha. Pode ter muitas coisas que eu não entenda, que seja numa confusão para mim. Mas sempre devemos, ao nos aproximarmos de Deus, devemos ir pelo caminho claro. Qual é o caminho claro? Confia em Deus. Completamente confia em Deus, porque Ele não falha, Ele não peca, Ele é puro, Ele é santo, Ele é justo. Ele é justo em todos os seus caminhos. Inclusive, se há algum problema, às vezes, com alguns textos da palavra de Deus, pode ter certeza que o problema é do intérprete, mas não do autor.
porque a Bíblia, ela é perfeita. Muito bem, vamos orar com o nosso Pai Celestial. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela palavra, pela oportunidade que nos dás de considerar a palavra, Senhor, e poder ouvi-la. Sabemos que Tu és soberano. Tu não és um Deus manipulável. Tu não és um Deus diminuto. Tu és o Deus da história. Aquele que de uma maneira extraordinária decretou tudo, até a queda dos pássaros, a queda dos cabelos da nossa cabeça. Oh Deus, abre os nossos olhos, nos permita viver vidas santas, agradáveis a Ti, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Que Seu Espírito possa nos abrir o entendimento se hoje estamos com medo, com tristeza, em aflição, que em tudo, Pai, ainda que não possamos entender, que em tudo possamos ver a Tua mão. E como José, ele viu a Tua mão na escuridão da sua vida, assim também nós possamos ver a Tua mão gloriosa agindo para o nosso bem, para sermos mais puros, mais santos, mais parecidos com Cristo. Rogo pela igreja no Itapajé, abençoe meus irmãos, coloque tudo em ordem, Senhor, que não estiver em ordem, que todos aqueles que se congregam sejam verdadeiramente convertidos, que possam abraçar a cruz de Cristo com toda a alma, com todo o coração. Não há desculpas para serem diferentes contigo, Senhor. Nos dê paciência nestes dias difíceis de pandemia. Nos dê paciência e confiança, Senhor, descansando nas Tuas promessas, fiéis e verdadeiras. Consola aqueles que estão afligidos, aqueles que precisam de consolo, e que nós, nesta crise, possamos ser uma bênção para muitos que estão desesperados. Peço a Tua ajuda e a Tua bênção. No nome de Jesus. Amém.